Nós agora, dando continuidade aqui à CEO Conference, nós temos um painel para falar sobre desafios e oportunidades do setor de energia no Brasil. É com grande prazer que eu anuncio aqui a presença do ministro de Minas e Energias, o senhor Bento Albuquerque, também o senhor Thiago Barral, presidente da empresa de planejamento energético, também o senhor Wilson Ferreira, CEO da Eletrobras. Para moderar o painel, eu convido o senhor Ricardo Cirino, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energias. Muito obrigado, senhores. Ricardo, por favor. Obrigado. Muito bom dia a todos. Doutor André Esteves, prazer estarmos aqui. Obrigado pelo convite. Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, Dr. Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, Dr. Thiago Barral, presidente da EPE. Vamos abrir aqui as apresentações. Nós teremos uma sessão de 3 apresentações, iniciada pelo senhor ministro Bento Albuquerque, na sequência, Dr. Thiago Barral, e depois, para fechar as apresentações, o Dr. Wilson Ferreira. E depois das apresentações, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Senhor ministro, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de manifestar a minha alegria. É um prazer muito grande estar aqui com todos. Convite que eu aceitei desde o primeiro momento e fico também surpreso que eu tenha conseguido atendê-lo em face desses 60 dias iniciais de governo, que me parece que já são 2 anos de muita labuta. Por falar em novo governo e também em ministério, eu gostaria de dizer a vocês que eu nunca pensei que pudesse vir a ser um ministro de Estado. Eu não sou o ministro Jobim, a quem eu fui subordinado até pouco tempo, até alguns anos atrás, mas é uma figura pública que já passou pelos 3 poderes e seria natural para uma pessoa como o ministro Jobim ser convidado para um cargo como o que eu fui convidado para ministro de Minas e Energia. Mas, no final de novembro, acho que talvez grande parte das senhoras e dos senhores saibam, o presidente Bolsonaro me ligou e disse que queria ter uma conversa comigo. E eu tive essa conversa com ele nos últimos dias de novembro, e nessa conversa ele me convidou para que eu viesse a ser o ministro de Estado de Minas e Energia. Talvez ele tenha percebido um pouco da minha perplexidade com o convite, e ele imediatamente justificou, dizendo que ele tinha chegado ao meu nome porque ele não queria que assumisse o ministério nenhuma pessoa que tivesse um vínculo político partidário e também não viesse de nenhum dos setores do Ministério, ou seja, do setor elétrico, petróleo, gás, biocombustíveis e de mineração. E aí ele chegou ao meu nome, achando que eu tinha, e eu espero que ele tenha razão, a competência para estar à frente do Ministério de Minas e Energia. Um outro fato interessante foi que ele colocou para mim que eu teria total liberdade para escolher a minha equipe, com quem eu iria trabalhar, e também em relação aos órgãos vinculados. O que, de certa forma, me causou uma certa dificuldade com essa liberdade, aumenta muito a minha responsabilidade, se assim, como é que eu vou? Eu não conheço as pessoas, como é que eu vou fazer isso? Então, através ou por meio de observações que eu fiz ao me apresentar ao Ministério e começar a conversar com as pessoas, eu escolhi inicialmente a minha secretária executiva, que é a doutora Marisete Pereira, pessoa já com bastante experiência no Ministério, se eu não me engano, 12 ou 14 anos lá dentro do Ministério.
e eu assumi o governo assim, eu e a minha secretária executiva. E, cumprindo as premissas do presidente, comecei a escolher a minha equipe, né? E aqui está parte da minha equipe, né? Aqui, em ordem aqui de proximidade, eu resolvi manter o doutor Wilson Ferreira, que eu não conhecia, à frente da Eletrobras, em face do belíssimo trabalho que ele tem realizado à frente dessa empresa tão importante para o nosso país, que é a Eletrobras. Então, eu resolvi mantê-lo. Depois, eu adotei alguns princípios que eu trago também da minha origem na Marinha, é conhecer os órgãos vinculados. E eu fui visitar cada órgão vinculado, e não foi uma visita física, foi uma visita de trabalho. Visita esta em que eu pude ser apresentado às empresas, às agências, sobre os trabalhos que eles estavam conduzindo, como eles eram constituídos, qual era a missão deles, as atribuições, etc. E dentro desse contexto, eu conheci o Dr. Tiago Barral, na empresa de planejamento energético. Então, um dos diretores da empresa. E resolvi, pelas minhas observações, convidá-lo para ser presidente da empresa de planejamento energético. E assim também cheguei ao nome do Dr. Ricardo Cirino, que é o secretário de Energia Elétrica, que veio da iniciativa privada, e eu pude também conhecê-lo, conversar com ele, como conversei com outros, e eu achei que ele preenchia esse perfil. E cheguei, por fim, a preencher todas as secretarias, o Dr. Reive Barros, que eu acho que ele se encontra aqui, que é o ex-presidente da EPE, e que hoje eu costumo dizer que ele é o meu chefe de Estado-Maior, porque ele é o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério, e ele tem um importante papel de receber todos os estudos, todas as informações e assessorar para a decisão que nós temos que tomar. Então, eu faço essa introdução para que os senhores tenham, e as senhoras, a percepção do como eu cheguei aqui ao cargo de Ministro de Estado de Minas e Energia e como eu escolhi a equipe que me assessora e que tem o importante papel de conduzir a política pública nos 3 setores do governo, do Ministério. Bom, eu preparei aqui, não é bem uma apresentação, mas apenas para poder orientar essa minha rápida conversa com os senhores. Vamos ver se funciona, né? Bom, os 3 pilares básicos, né, que eu pretendo seguir são esses: governança, previsibilidade, estabilidade regulatória e jurídica. Evidentemente que, para nós termos previsibilidade, nós temos que ter uma boa governança e temos também que ter essa estabilidade regulatória e jurídica. E é isso que nós estamos fazendo. E estamos fazendo isso de forma integrada com os demais órgãos. Nós tivemos o cuidado de não só dialogar com todas as entidades vinculadas ao Ministério, mas também para aproximá-las da nossa gestão. E é isso que nós temos realizado. Da mesma forma, esse governo, e eu tenho aí um testemunho a dar, há 15 anos, aproximadamente, que eu ando ali pela esplanada dos ministérios e convivendo com os 3 poderes da República. Eu nunca tinha visto, até então, a sinergia que existe hoje em dia entre as instituições, os poderes e os ministérios do governo. Nós temos, como é sabido, reuniões quase que semanais do Conselho de Governo, né, onde nós podemos interagir com todos os ministros e lá buscarmos soluções que
transcendem a esfera de competência de cada ministério, e também com outros órgãos dos outros poderes. O Legislativo, eu tive a oportunidade já de receber bancadas de 8 estados, de receber 5 governadores em audiências, e também tivemos oportunidade, ontem foi uma delas, de ter encontro, por exemplo, com o Tribunal de Contas da União, em que eu estive com o presidente, o ministro José Múcio, e toda a sua equipe no Ministério do TCU, onde nós pudemos, junto com a minha equipe do Ministério, dialogar sobre os vários acompanhamentos que existem por parte do TCU e também as nossas ações do Ministério. Para minha surpresa, eu até brinquei com o ministro José Múcio, que eu iria pegar, e estou arrependido, porque eu não estou utilizando aqui a apresentação que o pessoal dele fez sobre o Ministério. Todos os pontos abordados pelo Tribunal de Contas da União são as nossas ações prioritárias dentro do Ministério de Minas e Energia. Bom, então esse é o diálogo que está existindo, e nós estabelecemos ontem que trimestralmente teremos uma reunião do Tribunal de Contas da União com o Ministério das Minas e Energia para acompanharmos a evolução das ações e dos principais pontos de atenção. Bom, da mesma forma, temos procurado dialogar com as associações. Tive a oportunidade de reunir as associações, foram mais de 70 associações dos 3 setores do Ministério, ainda no mês de janeiro, onde eu pude expor as nossas ações prioritárias e também pude escutar deles quais eram as suas principais demandas. E isso também será feito um acompanhamento e teremos reuniões para podermos ver como estamos evoluindo. Da mesma forma, fizemos com a imprensa e também com os investidores. Bom, agora eu passo a mencionar rapidamente, até porque nós temos aqui 2 expositores que vão entrar mais em detalhe, mas algumas ações que talvez sejam curiosidades dos senhores, daquilo que nós estamos trabalhando para resolver rapidamente. O principal, e que eu acredito ainda que possamos resolver nessa semana, é a questão do risco hidrológico naquilo que diz respeito ao passado. Nós temos um projeto de lei, que é esse 10985, que está pronto e já, inclusive, entrou na pauta da Câmara dos Deputados, se eu não me engano, na semana passada, mas não teve oportunidade de ser votado. Mas isso é um projeto que já foi conversado não só dentro do governo, já há um consenso, e também conversamos com o presidente da Câmara e com as lideranças, e acreditamos que isso vai resolver. Mas o mais importante, que é resolver o passado, é se preparar para o futuro. Nós temos que ter soluções estruturantes, principalmente no que diz respeito às garantias físicas, para nós resolvermos de vez por todas essa questão do risco hidrológico. Um outro ponto é a Eletrobras, né? É uma das maiores empresas do país, é uma empresa de economia mista, como eu já falei, e nós temos ali 3 prioridades, né? A primeira, que eu coloquei, inclusive, no meu discurso de posse, que é dar continuidade à recuperação da empresa e à sua capitalização. Estamos por definir o modelo desta capitalização, em trabalhos que estamos realizando conjuntamente com a empresa, com o Ministério da Economia, com a Advocacia Geral da União e também com o Tribunal de Contas, para que nós tenhamos a maior segurança jurídica para esse momento que esperamos que ocorra a curto prazo. O outro é o anexo C de Itaipu. Como todos sabem, esse anexo C, o acordo de Itaipu, ele passa por uma revisão agora em 2023, após 50 anos. E nós sabemos da importância que Itaipu tem na geração de energia para o país. E ontem, o presidente Bolsonaro, ele esteve lá na Itaipu Binacional, onde houve a posse do novo diretor-geral, que é o general Silva e Luna.
Bom, constituímos um grupo, por meio de uma portaria interministerial, grupo esse que já está trabalhando para a revisão desse contrato. E, por fim, Angra 3, que também passa por parte da capitalização da Petrobras, porque nesse processo nós teremos que tratar com a atenção devida em face das suas características, Angra 3 e a própria Itaipu Binacional. Mas, no que diz respeito à Angra 3, eu também já coloquei isso está sendo tratado sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, e acreditamos que nós, talvez em 1 ou 2 meses, possamos ter uma definição de como será finalizada a Angra 3 através dos investidores. Vamos começar agora o roadshow, se eu não me engano, nos próximos 30 dias, não é isso, presidente Wilson? E aí vamos resolver essa questão. Bom, leilões de energia está dentro da previsibilidade. Nós agora vamos, em face do plano decenal de energia, realizaremos sempre leilões A-4 e A-6 em junho e setembro de cada ano. Eu acho que isso é uma importante sinalização para os nossos investidores. Bom, esse ano teremos um leilão de transmissão, que isso vai de encontro também aos nossos estudos, no que diz respeito à necessidade de nós termos uma maior segurança energética para um horizonte dos próximos 10 anos. Petróleo, gás e biocombustíveis. Eu acho que isso é a pergunta que, aonde eu vou, me fazem, é a questão da cessão onerosa, né? Finalmente, está chegando no dia 28 de fevereiro, que é amanhã, e nós vamos realizar a reunião, temos já as condições definidas para realizar a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, que vai, provavelmente, aprovar o leilão para que ele seja realizado no último trimestre deste ano, possivelmente. O modelo ainda não está... o modelo que eu digo é no que diz respeito à revisão do contrato com a Petrobras, ainda não está completamente resolvido, e nós acreditamos que nas próximas 2 semanas tenhamos essa questão, enfim, pronta para ser aprovada pelo Conselho, o CNPE, no final de março. Esses leilões já são conhecidos dos senhores, que são resoluções antigas do CNPE do ano passado, do 2º semestre, se não me falha a memória. Teremos aí o 6º leilão do pré-sal, né, também no ano de 2019, e a 16ª rodada de concessões no final do ano também. Bom, um grande ponto que nós iniciamos a discussão já no início de janeiro é essa questão do gás. O país precisa explorar melhor o seu potencial, principalmente no que diz respeito ao pré-sal. E a empresa de planejamento energético está trabalhando com isso. Temos também um grupo de trabalho interministerial tratando do assunto, com o Ministério da Economia, com a Agência Nacional do Petróleo, o próprio Ministério, e vamos, com certeza, ter boas notícias até o meio do ano, e eu vou pedir também depois ao Dr. Tiago Barral para expandir um pouquinho mais na sua apresentação. Bom, era isso que eu gostaria de falar. Eu acho que dentro do tempo que me foi alocado, e apenas dar uma notícia, me apresentar às senhoras e os senhores, me colocar à disposição. Muitos dos que aqui estão presentes, eu já tive a oportunidade de me encontrar várias vezes, seja em premiações lá na ANEEL, que eu vejo aqui numa mesa próxima, seja também em reuniões de trabalho que nós tivemos dentro do Ministério. O diálogo será permanente e nós vamos caminhar junto, com certeza, para que
possamos atender às expectativas de todo o país. A expectativa é muito positiva, o país tem tudo para voltar a crescer e nós vamos fazer a nossa parte à frente do Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro Bento Albuquerque, pela sua apresentação. Nós passamos, então, na sequência, para a apresentação do Dr. Wilson Ferreira. Tiago, desculpe. Do Tiago Barral, presidente da empresa de pesquisa energética. Tiago, por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer ao BTG Pactual e parabenizar por esse evento. Tive a oportunidade de estar aqui ano passado também, aprendendo muito. E também queria agradecer a confiança do ministro Bento e me convidar para estar à frente da EPE nesse ciclo novo e assumir uma grande responsabilidade, que é assessorar o Ministério de Minas e Energia para que possa orientar, né, as suas decisões, as suas políticas, com as melhores evidências, com os melhores estudos, e também prover ao mercado informações e dados que sejam úteis para reduzir a assimetria de informação e favorecer a entrada de novos agentes, a competição e uma maior diversidade de agentes. A minha apresentação ela é muito breve e ela busca complementar alguns dos, detalhar um pouco mais alguns dos princípios que foram colocados pelo ministro na linha da previsibilidade, da estabilidade jurídica e regulatória e da governança. Eu queria começar, então, quer dizer, olhando para o presente, né? Quando a gente olha para o setor elétrico hoje, não dá para dizer que a situação é confortável, é boa. A gente vê um acúmulo de problemas e disfunções diversas, e isso tem uma consequência, que a gente tem visto uma pressão por soluções pontuais e emergenciais para cada um dos agentes e dos grupos que atuam nesse setor. No final das contas, o que a gente tem visto é um setor que está muito viciado em voluntarismos, né, que, embora muitas vezes bem intencionados, acabam minando a capacidade do Ministério e do governo e do próprio setor, de uma forma geral, enxergar os problemas de uma forma integrada e uma forma estratégica. E a EPE, eu acho que tem essa missão de orientar com essa visão integrada e ajudar a nortear os rumos do setor. Além de olhar para o presente e as dificuldades do presente, e isso só fortalece a tese da importância de uma modernização do nosso modelo setorial, a gente tem que olhar para frente também, olhar para o futuro, e o futuro é desafiador, porque o Brasil está retomando o crescimento e vai precisar de infraestrutura, vai precisar de investimentos, não só na área de petróleo e gás, como já foi colocado, mas na geração, transmissão e distribuição. E aqui são alguns números do Plano Decenal 2027, que foi publicado no final do ano passado, que traz o tamanho desse desafio. A gente está falando aí, ao longo dos próximos 10 anos, de mais de 70 gigawatts de capacidade instalada e uma diversidade de recursos a serem explorados, e também um salto de 40% na extensão do nosso sistema de transmissão, que já é imenso, né? Então, esse é o tamanho do desafio. E em que ambiente que nós queremos que esses investimentos sejam feitos? Nós queremos que esse ambiente seja um ambiente de competitividade, um ambiente de previsibilidade, um ambiente de segurança jurídica, e, para isso, a gente precisa exatamente trabalhar nos princípios e nos fundamentos da forma de enfrentar os problemas, aqueles problemas que se avolumaram, com essa perspectiva de futuro. Além do mais, a gente percebe que o sistema elétrico, não só no Brasil, no mundo inteiro, ele está passando por uma profunda transformação.
No Brasil não é diferente, e a gente tem visto isso na prática, os preços da energia, sobretudo solar e eólica, despencando e, portanto, trazendo uma oportunidade muito grande para o país de explorar de forma bastante substancial esses recursos, e o Brasil tem um potencial eólico e solar espetacular, mas, ao mesmo tempo, traz desafios, porque o planejamento e o desenho do nosso mercado, ele precisa se adaptar a essa realidade, que traz comportamentos diferentes, e o valor da energia e dos atributos precisa ser reconhecido com uma granularidade tal que os sinais econômicos, os preços, sejam vetores de informação correta para a decisão de investimento. E esses vetores, esses sinais de preço, de informação, eles precisam enxergar, obviamente, a escassez e a abundância dos diferentes atributos no tempo e no espaço. A gente está falando de sinais locacionais, de preços horários e uma série de aperfeiçoamentos que estão em curso e que a gente vai fazer um grande esforço para que, conjuntamente com as outras instituições do setor, possam avançar aí nesse ciclo de gestão do ministro Bento. Aqui é um retrato da direção para onde a gente está indo. Então, a gente está indo para uma matriz que tem cada vez mais renováveis e em que as hidrelétricas, embora percam participação relativa, são um recurso extremamente valioso e que precisa ser bem utilizado para agregar valor a essa nova realidade, e os recursos termoelétricos e outras tecnologias emergentes como complementos a essa transformação. Na outra dimensão da distribuição, o que a gente tem visto, e aqui são números novos do Plano Decenal 2027 em relação à expansão da geração distribuída, né? Isso considerando já um cenário de tarifa binômia, tá? 12 gigawatts de expansão. Se essa transição para um sistema de tarifa multipartes também demorar, isso pode gerar um valor de geração distribuída até maior do que esse nas nossas projeções. Então, isso significa que a agenda regulatória, a agenda de planejamento e as definições de política precisam levar em conta isso. E a gente já vê as evidências e as oportunidades de aperfeiçoamento colocadas aí na discussão das tarifas multipartes, né? O desenho da tarifa para baixa tensão, o modelo para micro e mini geração também precisa de uma sinalização de transição e resposta da demanda e outros projetos que estão em andamento. Pré-requisitos para que a gente possa avançar nisso. A gente precisa ter clareza do que queremos e de quais são os princípios norteadores. A gente precisa, obviamente, reconhecer e preparar o sistema para lidar com essa maior liberdade de escolha do consumidor, em todos os níveis. E também, reforçando mais uma vez, sinais econômicos que orientem o investimento na direção do ótimo sistêmico, e não investimentos que são feitos que acabam, na verdade, só trazendo mais custos, mais distorções, necessidade de mais encargos e mais subsídios, né? E, sobretudo, eu queria destacar a importância de racionalização dessa estrutura de subsídios, a exemplo da CDE, da Conta de Desenvolvimento, e que ali está embutido uma série de políticas e a gente precisa realmente avaliar a efetividade de tudo que está ali, porque o custo não é nada trivial. Tudo isso preservando, obviamente, os contratos legados, os compromissos anteriores já assumidos. Por fim, eu queria encerrar trazendo um pouco a lógica do planejamento e como que isso vai se refletir no médio e longo prazo, que é todo o aperfeiçoamento metodológico que a EPE vem desenvolvendo, no sentido de aperfeiçoar o planejamento para enxergar o valor dessas novas tecnologias, desse novo comportamento do consumidor, identificar corretamente os requisitos do sistema, identificar, para atender esses requisitos do sistema, quais são os atributos que nós precisamos trazer para o sistema e, obviamente, orientar o desenho dos mecanismos de contratação, seja principalmente os leilões, para dar conta dessa realidade, né? Com coerência, com racionalidade. Alinhar isso a uma visão de as ações de curto prazo e médio prazo alinhadas com essa visão de longo prazo.
Era isso que eu tinha para essa intervenção inicial e coloco a EPE à disposição para diálogos permanentes, como foi já colocado pelo próprio ministro. Obrigado. Obrigado, Tiago, pela sua apresentação e a visão da EPE no planejamento de longo prazo. Eu passaria agora a palavra para o Dr. Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras. Bem, bom dia a todas e a todos. Uma satisfação estar aqui no 20º CEO Fórum. Saudar aqui o Salute, o André, o ministro Jobim, especialmente os nossos colegas, especialmente o ministro Bento Albuquerque, os meus colegas de setor, Cirino e Tiago. Saudar cada um de vocês também. Vou fazer uma intervenção muito breve mesmo, mais para introduzir o nosso debate, da seguinte maneira. Dois temas aqui sob o ponto de vista da Eletrobras, né? Um processo de reestruturação da companhia e agora os desafios que se colocam e já foram, de alguma maneira, endereçados com prioridade pelo próprio ministro, né? Eu coloco uma evidência do tema da reestruturação, olhando como a Eletrobras era há 2 anos e pouco atrás, uma companhia com problemas gravíssimos na área de governança e compliance, uma evidência importante, várias ações nos Estados Unidos, no DOJ, na SEC, class action, fraquezas materiais, 6 fraquezas materiais, muito alavancada, quase 9 vezes, e com custos operacionais maiores do que os regulados, né? E uma organização muito grande. Essa organização que está colocada do lado direito, nós tínhamos 16 empresas controladas e mais 178 SPS. Isso mudou bastante ao longo dos últimos 2 anos. Acho que o destaque maior é a privatização de todas as distribuidoras, a venda de quase 30 SPS, o que permitiu, e um grande programa de compliance que permitiu, de um lado, reduzir o número de fraquezas materiais, a privatização e a venda, como falei, reduzir a nossa alavancagem e um grande esforço também na área de redução de custos operacionais. Algumas evidências disso estão colocadas nos slides seguintes, né? Acho que aqui um tema importante, faço referência especialmente ao nosso presidente do Conselho, que está aqui presente hoje, Dr. Monforte. Nós temos trabalhado muito nesse tema de governança, ele é um símbolo disso, tendo sido presidente do IBGC. Então, para além da reestruturação da nossa governança, envolvendo substituição de 90% dos conselheiros, 97% dos quadros de diretoria, nós fomos além, organizamos todos os nossos estatutos, padronizamos. A Eletrobras era conhecida pelas descontroladas da Eletrobras. Hoje, claramente, nós mudamos isso, modificamos, padronizamos os níveis de alçada, passamos a fazer avaliação da diretoria, dos conselheiros, com empresa privada. Fizemos um acordo com todas as instituições americanas. O DOJ, nós tivemos a solução dos nossos problemas sem nenhuma sanção, sem monitoramento. Fizemos acordo com o class action de 14 milhões de dólares, em função dos melhoramentos que fizemos aqui no tema especialmente das fraquezas materiais, dos processos e controles da companhia. Fizemos um acordo com a SEC agora no final do ano de 2,5 milhões de dólares e um conjunto de reconhecimentos. Voltamos para o ISE da Bovespa, somos uma das 3 empresas estatais reconhecidas sobre a sua governança. Estamos com nota 100 no indicador do IGCEST. Aqui essas evidências do esforço feito aqui na venda de ativos, né, quase 3 bilhões de reais em venda de ativos, todas as distribuidoras, várias SPS, uma redução importante, e esse é um ponto fundamental com relação ao futuro, no nosso plano de investimentos, vindo de 50 bilhões no plurianual para 18 bilhões nesse que nós aprovamos agora, mas, do outro lado, terminando todas as obras. Então, quer dizer, nós estamos nesse momento aqui enchendo Sinop, né, mas vejam a lista de obras, Santo Antônio, Giral, Mauá 3, que foi feita full equity, Telespires, São Manuel,
Sinop, que nós estamos enchendo, e em Belo Monte nós já botamos 12 das 18 máquinas. Falei para o ministro que nós vamos juntos lá inaugurar a 14ª, quando esta usina se transforma na maior usina brasileira, passa a Tucuruí. Faremos isso aqui possivelmente daqui a 2 meses. Concluímos as linhas de transmissão, então um esforço grande no sentido de limpar a nossa agenda, mas tendo claro que isso continua sendo um desafio permanente. Desafio que não termina também no tema dos custos operacionais. Nós tínhamos, ao início de 2016, mais de 26 mil colaboradores, uma folha de pagamento de 6,5 bilhões de reais, vários PDVs, planos de aposentadoria, privatizações, repasse de pessoas para essas privatizações, então uma redução importante de 43%, que não terminou, nós continuamos com o plano de demissão voluntária aberto, mas fizemos aqui transformações importantes nos processos. Implantamos um SAP único para a empresa, tinham 11 sistemas diferentes. Passamos a vender energia de forma como os bancos fazem, comitê de crédito, comitê de risco, reuniões semanais, montamos sistemas, instalamos aqui um centro de serviço compartilhado para operar com todas as companhias. Então, mudança de processo que permite a gente, nosso plano esse ano aqui é de reduzir mais 2.000 pessoas. Então, um trabalho que continua existindo. E acho que um dado importante, até em função do próprio ministro colocou, algumas soluções regulatórias, R$1 bilhão de receita da chamada GAG melhoria, de geração na área de melhorias, mas tivemos no final do ano uma decisão importante no CNPE, que restabelece a perspectiva para a Angra, que é um ativo muito importante para o setor elétrico, notadamente na região sudeste, por ter uma posição estratégica a 150 quilômetros de São Paulo, cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Quer dizer, isso traz muita estabilidade do sistema num preço muito baixo. As pessoas falam que R$ 480 é um preço alto. Se nós colocarmos essa usina em operação, a tarifa dos brasileiros cai em 1,5%. Porque nós deslocamos, e agora até possivelmente cai mais, porque a ANEEL está estudando as bandeiras tarifárias, a revisão do preço das bandeiras tarifárias, e nós estamos falando, botar a Angra 480 desloca a bandeira atual, vermelha escura, como eu chamo, nível 2, que custa R$ 770 por megawatt-hora. É isso que ela desloca e, por isso, a modicidade. Então, essa perspectiva é real, ministro, e nós estamos trabalhando para viabilizar. Esse esforço foi recompensado e reconhecido. O mercado praticamente quintuplicou o valor da companhia. Nós estamos de quase 9 bilhões, está hoje a mais de 50 bilhões. Então, agora, 50 bilhões que vale exatamente o patrimônio líquido da empresa. É o que nós temos. Então, óbvio que é uma perspectiva maior. Estou vendo essa mesa aqui, todas as empresas, corporações mundiais, algumas brasileiras, todas elas com um indicador de múltiplo em relação ao valor de mercado sobre o valor patrimonial, 2, 3, uma delas 4 vezes. Então, esse é o potencial que, de fato, nós temos. E eu termino com esses 2 slides. O primeiro é para falar da importância, o ministro coloca, um compromisso de prioridade do Ministério em relação ao chamado risco hidrológico. Esse slide é didático pelo seguinte: nós criamos as cotas em 2013. Vocês lembram aquela primeira vez na história que nós reduzimos a tarifa a 20%. Ela caiu no ano 15 e de lá para cá nós tivemos a inflação subindo 30% e a energia subindo 100%. 40% dessa variação é exatamente o repasse do risco hidrológico na figura dessas bandeiras tarifárias. Daí a importância da prioridade colocada pelo ministro. E o segundo tema é para falar assim, o risco hidrológico repassado das tarifas dos consumidores, ele tem o seguinte tema. Essa figura mostra mais ou menos, do lado esquerdo, nesse gráfico de pizza, nós temos aqui o que seria o risco hidrológico repassado diretamente ao consumidor. Os 3,9 bilhões, que são as cotas de Itaipu, e os 4,9 bilhões, que são as cotas da Eletrobras. Isso dá quase 8,7 bi. Do outro lado, o risco hidrológico, que é o GSF, aplicado aos geradores contratados. Então, os geradores têm que gerir o seu risco hidrológico. Vocês vão ver que isso aqui, em 2014, só para dar uma demonstração, enquanto que o consumidor recebeu exatamente os 8,7 bilhões, ou seja, o repasse na forma de bandeira, vocês vão ver que dos geradores houve uma redução importante, porque o gerador pode olhar os seus contratos no mercado livre de curto prazo, pode sazonalizar a sua produção,
pode fazer contratos bilaterais, swap de posições. Então, ele tem instrumentos para gerir o seu risco. E ele reduziu 60% do seu risco no ano mais grave de risco hidrológico. Então, isso é só para mostrar que é correta a decisão de retomar a perspectiva de gestão do risco hidrológico pelo gerador, porque é ele o único agente capaz de fazer gestão desse risco. O consumidor, como vocês viram, ele simplesmente recebe e não faz essa gestão. Terminando, dois slides só. O primeiro é esse. Quando a gente olha essa redução de investimento, isso é o quadro real da Eletrobras. Então, a gente mostra que, para que a gente tivesse essa reestruturação, nós tivemos uma queda que chegou, na base anual, a quase 70%. Óbvio que terminamos as obras, mas é 70% de redução nos investimentos. Agora, a nossa capacidade está na casa de 3,5 bilhões de reais ano. Vocês acabaram de ver o Tiago fazer uma apresentação. Eu pego aqui o decenal de um ano anterior, onde se apresentava um investimento de 240 bilhões para 10 anos. Se a Eletrobras tiver a preocupação em só manter a sua posição, ela teria que estar investindo 14 bilhões. Então, eu estou falando de uma companhia que investe 3 bilhões. Né? Então, óbvio que para a eficiência dos leilões, isso é insuficiente. E aí, eu concluo com essa apresentação, falei assim, olha, da nossa visão, o tema da descotização para o bem da população brasileira é algo importante. E, obviamente, esse processo interessa também a Eletrobras, porque é a chance da companhia poder sair dessas cotas que vende a um preço muito baixo, repassando um risco que é muito maior, chega a ser 4 vezes maior do que a própria tarifa para o consumidor. Com isso, a gente teria desestatização da companhia, criando uma corporação. Na nossa avaliação, com aqueles instrumentos, como as corporações estão aqui colocadas, com limitação de poder de voto, possivelmente com Golden Share e, especialmente, com redução da tarifa para o consumidor. Obviamente, não preciso dizer para vocês que a gente tem feito um esforço muito grande, tiramos mais de 10 mil pessoas, mas uma empresa privada consegue fazer isso com muito, muito mais eficiência. Então, a gente conseguiria fazer isso, certamente, operando essa companhia dentro de um princípio de corporação, olhando a eficiência, a transparência e a boa governança, passam a ser determinantes aí no futuro dessa grande empresa brasileira. Era isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Wilson, pela apresentação. Nós temos agora um pouco mais de 7 minutos. Então, eu vou passar aqui. Eu recebi algumas perguntas, tentei consolidá-las aqui. Eu acho que dá para a gente fazer 1 a 2 perguntas para cada um dos palestrantes. Eu começaria com o Tiago. Algumas perguntas aqui, Tiago, na linha das energias renováveis. Em relação, primeiro, se o preço da solar continua caindo. Segundo, como estimular a geração distribuída solar. E terceiro, talvez seja uma resposta até mais fácil, o estímulo da geração fotovoltaica e a eólica, ele não reduziria o impacto do risco hidrológico? Quer dizer, por que a gente não aumenta os incentivos diante do potencial das renováveis no Brasil? Por favor, Tiago. Pois não. Cirino, com relação aos preços da geração eólica e solar, esse ambiente ele já é extremamente competitivo, né? As margens são cada vez mais apertadas, mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto são grandes players que realmente sabem fazer conta e sabem calcular os riscos atuando nesse mercado. Então, o que a gente pode dizer é que, do ponto de vista do planejamento, essas fontes já são muito competitivas, já caíram muito de preço, né? E eu acho que ela já tem uma posição realmente de muito destaque na nossa expansão, independente de uma queda maior ou não, apesar de possivelmente haver espaço para isso. Com relação à geração distribuída, na minha opinião, é extremamente urgente o desenho de uma transição do atual modelo de micro e mini geração, porque é sabido que esse modelo ele não é sustentável no longo prazo. À medida que a gente vê aqueles números de 10, 15, 20 GB de geração distribuída, isso tem um efeito de subsídio cruzado na distribuição que todos nós reconhecemos e que precisa ser tratado.
na linha da previsibilidade, é importante sinalizar o quanto antes como vai se dar essa transição, e de uma forma gradual, para que a gente não atinja um nível de insustentabilidade que leve a uma ruptura na forma de fazer negócio nesse setor. Né? E a terceira questão... A terceira é se nós deveríamos continuar com subsídios para as fontes renováveis. E até pegando o gancho também na questão do gás, o Brasil ele tem um desafio de administrar a abundância de recursos. Né? Temos muitos recursos de gás, recursos renováveis diversos, biomassa. Então, eu acho que o desafio realmente de administrar a abundância, essa abundância, é encontrar os espaços para que essas fontes possam competir em pé de igualdade. Obviamente, respeitadas as características e a evolução delas, e buscando diversificar a nossa matriz por uma questão de resiliência e de qualidade dos investimentos. Nesse sentido, existe um espaço para equalizar melhor e portanto, reduzir subsídios e encargos nessa conta aí, sim. Obrigado, Tiago. Ministro, eu vou deixá-lo para as últimas perguntas, as mais difíceis. Vou passar uma pergunta para o Dr. Wilson. Dr. Wilson, como avançar com a capitalização e como resolver a questão dos empréstimos compulsórios? Como o senhor pretende tratar os compulsórios na capitalização? Bem, começando pela capitalização, nós temos tido, aí, desde o início da chegada do ministro, semanalmente uma reunião focada no tema da capitalização, dada a necessidade da companhia. Nós acreditamos que aí, ao longo do mês de março nós consigamos aí chegar num processo o mais breve possível de conclusão para encaminhar esse tema. Temos desafios aqui nos processos de cisão de eletronuclear, de Itaipu, e são coisas que o ministro tem endereçado conosco em termos de solução. Nosso compromisso é tentar fazer isso aqui com a rapidez possível, mas segurança jurídica e, obviamente, algo que crie valor para a população brasileira, para o Estado brasileiro. Em segundo lugar, na sua questão do empréstimo compulsório, nós tivemos um trabalho maior. O empréstimo compulsório, há 2 anos atrás, era um tema que o nosso próprio balanço tinha dificuldades. Nós temos um trabalho de fazer um levantamento de processo por processo, mais de 5.000, e de checagem de todos os CICs, né, que é o certificado de empréstimo compulsório. Também fizemos isso no ano passado. E agora é um compromisso do nosso Conselho apresentar uma proposta para que a gente possa agir objetivamente em cima do empréstimo compulsório, tal como faz o mercado hoje, ou seja, de que a gente possa promover acordos e, com os acordos, salvar uma parte desse recurso, para além de 2 ações que nós temos aqui no Supremo, que estão sendo hoje, nos próximos semanas, julgado, o que faz com que a própria provisão colocada no balanço de 18 bilhões de reais fique mais robusta possível. Então, eu diria assim, esse será o ano que a gente vai endereçar soluções para o empréstimo compulsório, tendo feito a lição de casa primeiro. Obrigado, doutor Wilson. Senhor ministro Bento Albuquerque, eu vou pedir para o senhor, eu vou aproveitar e consolidar algumas perguntas, que são várias. Eu vou pedir para o senhor nos dizer, o senhor já apresentou, mas reforçar, quais os principais desafios do Ministério de Minas e Energia para os próximos anos. E aí eu pedi para o senhor abordar também a questão do risco hidrológico, novamente, que foi muito perguntado, e a questão do licenciamento ambiental, em especial para os projetos de geração e transmissão. Difícil mesmo, né? Essa parte não me disseram quando eu fui convidado para ser ministro de Estado. Eu estou brincando, mas o presidente mesmo, ele colocou que os desafios do Ministério eram muito grandes em face da expectativa de crescimento do país. Nesse contexto, e até conversando muito com o ministro Paulo Guedes, já no início de janeiro, isso eu estou me relatando aqui, me reportando ao período ainda de transição, que foi pouco tempo para mim, mas foi bastante profícuo e intenso. Então, logo que assumimos, nós encomendamos à empresa Planejamento Energético e também ao operador nacional do sistema, se o país, o nosso plano decenal de energia, 2018-2027, ele prevê um crescimento de 2,7%, né? Em média, né? No longo prazo, 3,5%. Mas
logo no início de janeiro, nós colocamos essa situação para a EPE e também para o ONS, para que a gente possa rever esse crescimento do país, o que nós temos que fazer. Porque aí está relacionado à previsibilidade e não adianta previsibilidade sem credibilidade, né? Se não houver esse binômio credibilidade e previsibilidade, isso não vai ocorrer, as pessoas, no caso, os investidores, não vão investir porque vão ficar sempre receosos, principalmente se os contratos não forem garantidos, aqueles que já existem, e nós também não pudermos apresentar para eles alguma segurança em relação ao futuro. Então, o grande desafio é esse, é melhorar a governança, e estamos realizando isso, e estamos realizando de forma integrada entre todos os órgãos vinculados. Estamos não com boas ideias, porque as boas ideias, elas, às vezes, têm uma dificuldade muito grande de ser implementadas. Então, para isso, nós temos que confiar muito no nosso planejamento, planejamento esse que eu tenho costumado dizer, tanto para a EP como também dentro do Ministério, nós não somos os donos da verdade, e daí essa importância desse diálogo que nós abrimos desde o primeiro momento e vamos mantê-lo para que, através de consultas públicas e através de apresentação dos nossos estudos, nós possamos chegar ao melhor modelo que vai levar a segurança para que todos possam cumprir o seu papel, seja ele no que diz respeito a investimento, seja a nós como os executores das políticas públicas. E no questão de meio ambiente... Licenciamento ambiental para os projetos de geração e transmissão. Bom, licenciamento ambiental, isso é um outro ponto que nós reforçamos no Ministério e fruto também das reuniões que tivemos de Conselho de Governo antes mesmo do dia 1º de janeiro. O ministro Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, ele tem procurado se aproximar da nossa estrutura organizacional no governo, para que a gente possa, de forma bastante técnica, né, e também considerando a importância que é o respeito ao meio ambiente, nós possamos avançar nos licenciamentos que estamos em desenvolvimento em diversos projetos. Um deles, em particular, e que vai ser motivo hoje de reunião do Conselho de Defesa Nacional, no final do dia, daqui eu vou para essa reunião em Brasília, é justamente esse, nós viabilizarmos com toda a segurança jurídica e respeito ao meio ambiente a licença de implantação do Leão, que vai conectar Manaus a Boa Vista. Todos estão acompanhando o drama que está se passando no estado de Roraima, e nós não podemos ter, por exemplo, um projeto que foi aprovado em 2010, que é esse Leão de transmissão, e nós estamos em 2019, 2020, e até hoje não temos a sua licença de implantação. E é isso que nós vamos tratar de forma bastante profissional e respeitosa a tudo aquilo que nós somos, inclusive, signatários, né, no que diz respeito ao meio ambiente, para que a gente possa, efetivamente, cumprir os prazos estabelecidos nos planejamentos que foram feitos. Eu esqueci alguma coisa de abordar algum ponto? Faltou só o GSF, mas como o tempo está esgotado, o senhor já abordou, eu tomaria mais um minuto de todos para que o senhor pudesse passar uma mensagem final para os investidores aqui presentes, a visão do Ministério, uma mensagem final para os investidores, ministro. Bom, eu vou tentar, nessa mensagem final, falar sobre o GSF, né? Isso é uma importante medida, é uma medida estruturante, que eu acho que vai contribuir muito para que a Eletrobras, nesse processo que ela se encontra de capitalização, nós possamos, dentro do modelo que venha a ser escolhido, ela possa poder fazer os investimentos
que o país precisa. Uma empresa como a Eletrobras, que é responsável por 30% da geração e cerca de quase 50% da transmissão, se nós considerarmos aí Itaipu e Angra, né, que corresponde a aproximadamente 10% dessa geração, se nós resolvermos a questão do risco hidrológico, eu acho que a Eletrobras ela vai ter capacidade de investir. Hoje ela investe menos de 1/3 daquilo que ela teria que investir em geração e transmissão. E nós, conversando com o Congresso, a Comissão de Minas e Energia, que é uma comissão evidentemente importante para nós, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, apesar de, na Câmara, ela ainda não ter sido implantada, mas nós já estamos conversando com os parlamentares que vão fazer parte, para que eles possam apresentar o projeto de lei que vai permitir a descotização, e eu acho que essa é a medida, é a maior medida estruturante que nós podemos ter para o setor. No que diz respeito ao otimismo, que eu acho e que todos vivem, o Ministério ele sabe que ele tem um papel importante, mas mais importante do que ele executar bem, ter uma boa governança, é que ele seja integrado ao restante do governo, e isso eu posso garantir às senhoras e os senhores que eu tenho visto com bastante otimismo essa relação institucional que foi estabelecida em tão pouco tempo. Nós estamos falando de 2 meses de governo, o Congresso praticamente 1 mês, e o Judiciário também 1 mês, mas há uma sinergia muito grande e há uma atmosfera positiva para que o país volte a crescer e todos façam parte da solução dos desafios que nós temos pela frente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Agradeço ao senhor ministro, doutor Wilson, doutor Flávio.